verdadeiro exemplo de mulher. Ser esposa, meu Deus, é tão difícil, quanto mais ser esposa de pastor. Ele, em seu ministério, o que seria sem esse misto de mulher e flor? Ela é aquela que ora, canta, vive, espalha entre os crentes a esperança. Tem mãos para servir, serve contente e é a heroína do lar que não se cansa. Pois neste dia de alegria, tanto entre orações e cânticos e flores, roguemos ao Senhor a bênção muita bênção, as esposas de todos os pastores. Para você, viu, Gislene, esposa do nosso pastor Diego. Para você, irmã Geni, viu, a esposa do pastor Luiz. Então nós desejamos tudo de bom para vocês. E a mão da gente, né? Vai estar caminhando também naquilo que a gente puder estar partilhando. Testemunho bíblico, né? Uma referência aí para as esposas dos pastores, assim como a irmã Elia,
não está conosco hoje, a irmã Linalva e também a irmã Silvia, né? Nós louvamos a Deus pela igreja rica de esposas de pastores, né? Isso é bênção do Senhor, né? E nós precisamos de oração. Dia 3 de março, se eu não estiver errado, não está no seu boletim, dia de oração pelos filhos de pastores. Eu quero te encorajar a orar por eles, né? E filho de pastor não é pastor, filho de crente não é crente, e nós precisamos da graça de Deus, né? Toda a família pastoral precisa desse cuidado, desse apoio, dessa cobertura, digamos assim, em oração. Nós contamos com vocês nessa caminhada. E eu quero, neste momento ainda de intercessão, convidar os irmãos a orarem pela irmã do irmão Hélio Conceição, né? Também o irmão Tarcísio e o irmão Fábio compartilharam os pedidos de oração de algumas famílias, né, que estão passando por tempo de enfermidade. Está no nosso grupo lá, Mapi, Amparo, e parece que tem uma outra também, Mônica. E nós devemos estar em oração por essas famílias, orando também pela irmã Estela, que dia 7 passará pelo procedimento cirúrgico. A irmã Terezinha Teres, mãe do nosso irmão Andrelino, está no CTI recuperando, não é isso? E nós vamos colocar diante do Senhor nesse momento, e todas as famílias da nossa igreja, nós vamos colocar diante do Senhor. Eu estava lá essa noite, lá era missão do CTI, está bem? Excelente. Está bem lá. Graças a Deus, glória a Deus por isso, né? Que Deus continue abençoando e recuperando, em nome de Jesus. Eu quero te convidar então nesse momento a ficar de pé, vamos juntos orar ao Senhor. Quem sabe você está aqui nessa manhã, mas com o coração aflito, angustiado, inquieto, preocupado. E este é o momento para nós podemos lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, as nossas inquietações e descansar nos cuidados do nosso Deus. Pai querido, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Obrigado, Senhor, porque podemos contar com o ministério do Espírito Santo assistindo cada um dos Teus filhos e filhas nos dias de tentações e provações. E neste momento nós colocamos diante do Senhor todas as famílias que nós aqui relacionamos neste momento, mas quero também colocar diante do Senhor os pedidos que cada um dos Teus filhos e filhas tenha corado em seus corações. Nós suplicamos que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração dos Teus filhos e filhas em Cristo Jesus. Pai querido, que o Senhor possa restaurar relacionamentos, que o Senhor possa sustentar cada um dos Teus filhos e filhas, ó Deus, nas suas necessidades. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos, ó Deus, porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E ela se cumprirá na vida dos Teus filhos e filhas. Amém. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sai
esperes Ele é a tua salvação. Amém? Quero te convidar que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Quero sugerir que você deixe sua Bíblia aberta no capítulo 13 e 14, porque nós vamos fazer uma viagem. Não sei se você fez as malas, mas nós vamos fazer a viagem junto com o apóstolo Paulo na sua primeira jornada, a qual ele foi encaminhado pela igreja de Antioquia. Quero aqui falar para os irmãos que estou estreando aqui o presente que os irmãos me deram. Estou aprendendo aqui, não sei se vai dar certo, mas vou fazer o melhor possível, tá bom? Brincadeira, mas louvo a Deus pelo carinho e cuidado de todos os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e nós leremos então a partir do verso 4, e nós vamos até o verso 12, embora a nossa mensagem esteja baseada em todo o capítulo 13 e capítulo 14. O texto da palavra do nosso Deus nos diz assim: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Verso 6: viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. O Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. Eu quero nessa manhã meditar com os irmãos sobre lições da primeira viagem missionária de Paulo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E neste momento, ó Deus, eu venho pedir que eu seja somente um instrumento em tuas mãos, o compartilhar das verdades eternas da tua palavra. Pai, fale aos nossos corações. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Meus queridos irmãos, hoje à noite nós daremos no início a nossa campanha de missões mundiais. Eu não vou falar o tema, não vou falar a divisa, mas nós estamos nessa sequência do livro de Atos dos Apóstolos. E chegamos então no momento onde a igreja de Antioquia da Síria atenda a voz do Espírito Santo
e põe as mãos sobre Barnabé e Saulo e os encaminha para a missão. Eu acredito que na sua Bíblia, lá nas últimas páginas, você tem pelo menos 4 mapas. Você já viu esses mapas lá? Se quiser dar uma passada aí, pode olhar. Esse mapa também pode ser projetado aí. Nós temos esse mapa das 4 viagens missionárias, e nós estamos na primeira viagem missionária. Os capítulos 13 e 14 de Atos vão relatar exatamente esse momento na vida da igreja, onde Paulo e Barnabé são enviados. Eles estão em Antioquia, aqui embaixo, Antioquia da Síria. E eles então, após serem comissionados, eles viajam 25 quilômetros até o litoral e caminham para uma ilha chamada Chipre. E eles passam então para 2 cidades, que é Salamina e a cidade de Pafos. Isso está relatado aí no verso de número 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eles chegaram então à ilha chamada Chipre. E é interessante nós percebermos, meus queridos irmãos, que esses servos do Senhor, eles começam essa jornada de levar as boas novas de salvação a todo mundo. E a sequência do capítulo 13 e 14, nós vamos encontrar todos os lugares que eles passam. Essa viagem possivelmente tenha durado 1 ano e meio. E eles vão passando por esses lugarejos, enfrentando muitas vezes oposições, como nós veremos aqui, mas sobretudo nós podemos perceber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo avançando e triunfando. E talvez você esteja perguntando, meus queridos irmãos, por que nós estamos estudando o livro de Atos? Por que nós estamos até mesmo antecipando, vamos dizer, essa mensagem que fala sobre missões? E eu estou antecipando e estou trabalhando no livro de Atos com os irmãos já desde o ano passado, porque nós precisamos entender que nós somos testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eu estou pregando sobre o livro de Atos porque nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que cada um de nós é responsável para o crescimento e o avanço da obra de Deus aqui neste lugar ou na sua vizinhança. Nós estamos trabalhando no livro de Atos exatamente para que entendamos a nossa responsabilidade como crentes em Jesus na proclamação das boas novas. E a primeira lição então que eu quero destacar à luz deste texto é que a presença do Espírito Santo ela é indispensável na realização da nossa missão enquanto igreja. Observe o capítulo 13 mais uma vez. Eu quero te convidar a voltar ao verso de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Observe aqui a atuação do Espírito, quando o texto sagrado vai dizer: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Observe, meus queridos irmãos, aqui a atuação do Espírito Santo chamando e separando homens para ir ao campo. É interessante nós entendermos que o chamamento para a proclamação das boas novas é para todos nós. E é interessante que o Espírito Santo vai separar pessoas específicas para ir a outros lugares, e aqui é o caso. Observe, meus amados irmãos, que Barnabé e Saulo eram pessoas comuns, eram pessoas até mesmo improváveis. Quando nós vamos ao capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versos 10 a 15, nós temos ali o registro da experiência de conversão de Saulo. E é interessante que após Jesus se revelar a Saulo, ele fica cego e ele vai ficar na rua chamada direita. E o Senhor então chama Ananias para ir ao encontro de Saulo. E observe o que a palavra de Deus vai nos dizer acerca desse homem que aparentemente era improvável para aquela igreja. Atos 9, versos 10 a 15. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias.
Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por que um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis e perante todo o povo de Israel. Observe, meus queridos irmãos, que na experiência de conversão do apóstolo Paulo, ali ele já estava sendo separado para proclamar as boas novas às nações. Observe que neste contexto, Saulo é um homem improvável. E aqui nós precisamos entender que Deus chama pessoas improváveis. Deus chama pessoas comuns, pessoas às quais nós olhamos e não damos nada para elas. Aqueles a quais atribuímos como um caso perdido, são esses também que Deus chama, o Espírito chama para o seu serviço, para viver e andar na presença dele. Observe ainda no capítulo 13 de Atos, a atuação do Espírito, e nós percebemos então no verso 4, que Lucas vai registrar o Espírito Santo enviando Barnabé e Saulo para Chipre. É interessante, meus queridos irmãos, nós percebemos aqui o Espírito Santo conduzindo todo o processo. É bem verdade que a igreja do Senhor Jesus é que impôs as mãos sobre aqueles homens, mas ela não fez por conta própria, ela fez conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que abre portas para a proclamação do Evangelho. E é esse mesmo Espírito que, se lhe aprouver, fechará a prova também. Atos 16, versos 6 a 9. Observe o que a palavra do Senhor vai nos dizer dessa atuação do Espírito Santo. Atos 16, versos 6 e 9 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Quando desceram a fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troas. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. O mesmo Espírito que envia pessoas, é ele que num dado momento pode impedir que o seu povo, a sua igreja, avance em uma determinada direção para atender uma outra direção a qual ele está atuando, a qual ele está direcionando. É interessante nós percebermos então que o Espírito Santo é quem chama, é o Espírito Santo que envia, e em quarto lugar, meus queridos irmãos, é o Espírito Santo que reveste para o serviço. E agora voltamos ao capítulo 13, verso 9, quando o texto vai dizer que Saulo está cheio do Espírito Santo para resistir um homem chamado Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Josué, filho de Jesus. Mas de que Saulo chama esse homem? Diabo. Filho do diabo. E por que ele era o filho do diabo? Porque estava fazendo as obras de Satanás. Ele estava atuando em obras de engano. E é interessante, meus queridos irmãos, que nós precisamos, ao longo da nossa caminhada de vida cristã, buscar o revestimento espiritual para lidar com as várias oposições que se apresentam à pregação do Evangelho
ao avanço da igreja do Senhor. É o Espírito Santo que nos reveste, meus queridos irmãos, para o serviço cristão, para a pregação do Evangelho. E aqui, esse homem, ele se opõe à pregação, porque se o procônsul, se o governador de Chipre se convertesse, ele perderia o emprego. Se Sérgio Paulo, então, desse crédito à palavra de Deus, este homem perderia o seu lugar de importância, o seu lugar de influência. É interessante nós entendemos que o Evangelho do Senhor Jesus, ele vai destruindo toda falsidade, toda mentira. E para que possamos triunfar, meus queridos irmãos, ou vencer por meio da pregação do Evangelho, nós precisamos estar revestidos do Senhor. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E é interessante nós entendermos que o inimigo de nossas almas, ele vai procurar brechas. Ele vai procurar meios para nos paralisar. Ele vai, de alguma forma, aproveitar alguma divergência de opinião entre nós. Ele vai aproveitar algum tipo de crise para afetar o funcionamento ou a harmonia da igreja dele, da igreja do Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura espiritual. Eu quero aqui recordar com vocês aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá em Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 6. Vamos lá, Efésios capítulo 6, verso 10. Observe o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Efésios capítulo 6, verso 10, sobre estarmos revestidos da armadura espiritual, para estarmos preparados para as batalhas, para os enfrentamentos diários. E a palavra do Senhor vai nos dizer: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Somente até aqui, na sequência, o apóstolo Paulo pede oração para si próprio. Esse texto nos fala, meus queridos irmãos, sobre a importância de estarmos revestidos da armadura espiritual, de estarmos revestidos da própria presença e atuação do Espírito Santo. Nós cremos e entendemos, meus queridos irmãos, que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, esse Espírito habita em nós. Mas a palavra do Senhor, por várias vezes, vai nos chamar ao enchimento do Espírito Santo. Há um texto lá em Gálatas que vai nos falar, Gálatas capítulo 5, falar sobre não embriagarmos com vinho que causa devassidão, mas enchermos do quê? Espírito Santo. Às vezes nós pegamos a parte A desse versículo e falamos: já estou bem, já não bebo, no fundo não faço nada. Mas esquecemos que a segunda parte também é pecado. Não encher o Espírito Santo é pecado.
Nós não teremos autoridade, meus queridos irmãos, para os embates que virão, e eles acontecerão, meus irmãos, quer queiramos ou não, oposições virão, e nós precisamos estar revestidos desse Espírito Santo que nos sustenta. E por fim, meus amados irmãos, pensando sobre essa presença indispensável do Espírito, quero te convidar ainda aí ao verso 52 do capítulo 3. Capítulo 13, verso 52. Ele serve ainda mais uma atuação do Espírito Santo na vida dos seus servos, aqueles que proclamam as boas novas. O verso então vai nos dizer: os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Eles estavam cheios da alegria do Espírito Santo. E talvez ler apenas o verso 52 fique um pouco desconexo. A pergunta que fica para nós é: em que contexto eles estavam cheios de alegria? Em que circunstâncias eles estavam cheios da alegria e do Espírito Santo? Se você voltar nos versos anteriores, vocês perceberão que eles foram expulsos da cidade. Eles acabaram de enfrentar a oposição. As pessoas colocaram aqueles homens para fora. E o texto vai dizer que eles sacudiram o pé, falando assim: olha, nós cumprimos a nossa responsabilidade. E expulsar daqui da cidade não é apenas falar assim: Saulo e Barnabé, já está na hora de vocês ir embora, tchau para vocês. Não é assim com toda a educação: por favor, Saulo, por favor, Barnabé. Não, meus irmãos, é de forma hostil, é com violência. Nós vamos ver na parte da noite que eles foram apedrejados e acharam que eles estavam até mortos. Lá no capítulo 14, nós vamos chegar nessa partinha. Mas apesar de toda a hostilidade sofrida, aqueles homens estavam alegres no Senhor. Eles estavam contentes no Senhor e com a disposição de pregar o Evangelho, com a disposição de continuar realizando a missão. E se nós tivermos, enquanto igreja, cheios do Espírito Santo de Deus, nada poderá nos parar, meus irmãos. Nada poderá deter a igreja do Senhor Jesus. Amém. E nós precisamos fazer desse princípio a nossa oração. Precisamos clamar ao Senhor para que encha as nossas vidas do Espírito Santo, porque essa presença é indispensável, essa atuação, essa liderança do Espírito Santo sobre as nossas vidas é indispensável. Eu quero parar aqui nesse primeiro ponto dessa manhã e te convidar a ficar de pé nesse momento para juntos orarmos. Eu gostaria de convidá-los a repetir o hino 171 do Cantor Cristão. Aviva-nos, Senhor, dá-nos o teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. E o princípio que eu quero reforçar nessa primeira parte da viagem missionária é que a presença do Espírito Santo em nossas vidas é indispensável. A liderança do Espírito Santo nas nossas vidas é indispensável em todos os momentos da nossa vida. No seu casamento, essa presença e atuação do Espírito Santo é indispensável. No relacionamento com seus filhos, essa presença é indispensável. No serviço enquanto igreja, essa presença é indispensável. Porque nós somos testemunhas em todos os lugares que nós estivermos. E a carne, ela vai querer falar mais alto muitas vezes. Ela vai querer assumir o controle. Ela vai querer assumir o domínio das nossas vidas.
E quando a carne domina, meus queridos irmãos, o desânimo vem. Vem os desejos carnais, os prazeres carnais. E quantos nessa manhã estão entregues a esses desejos e prazeres? Quantas pessoas hoje, nessa manhã, que se saíssemos a perguntar, diriam: eu fui da igreja, eu já fui crente, eu já fui batizado, eu já fui pastor, eu já fui missionário. Quantas pessoas nesses dias estão nas ruas? Entregues à carne, entregues aos prazeres carnais. E o chamamento da palavra de Deus não é esse, não é para celebrarmos a carne, mas para celebrarmos o Espírito, para celebrarmos a vida, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. A vida avivada, ela se parece com Jesus, ela tem ousadia para resistir em toda e qualquer situação. E por isso eu quero te convidar nesta manhã mais uma vez a cantar a viva do Senhor. Muito obrigado pelo alimento da hora, tão perfeitamente espiritual.
seu pastor, com a igreja, todos que se aproximam, possa ser buscado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe também. Nós andamos muito em evangelismo, em buscar almas para Jesus. Esse trabalho não pode parar. Abençoa essa igreja que tem muitos anos que nós conhecemos aqui. Deus começou o trabalho, o Alto dos Pinheiros. Esse alto tem dado muitos frutos. Mas como é comum da vida, as pessoas precisam de conmover, e só o Senhor sabe o destino de cada um. Em nome de Jesus, abençoe o céu, pastor, a esposa e a filhinha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.